Oi, pessoal. Estamos aqui em mais um episódio do podcast Sentir Dá o Sentido. Um podcast que começou desde o ano de 2023 e continua agora aqui em 2025, neste evento, né, que está fazendo história no setor do acolhimento ao luto, principalmente enfatizando o protagonismo feminino. Eu tô aqui na minha frente com ela, que é um amor de Obrigada. pessoa, com uma profissional sensacional, que eu admiro bastante, a Michele Medeiros. A Michele é de uma empresa que tem uma tradição muito forte no setor, Sim. a Sempre. E olha, ela vai falar com a gente sobre um tema extremamente importante para esse setor e para qualquer outro setor. E eu diria até que um tema importante para qualquer pessoa: transformação. Transformar é sair da forma, é criar o novo. Michele, estamos muito curiosos para saber. A Sempre, né, uma empresa tão tradicional, Sim. e nós já conversamos, né? E falamos desse processo imenso de transformação que a empresa vem passando. O que eu acho sensacional, porque o mundo inteiro está num processo de transformação, né? Parece que o mundo está, Girando, né? nossa, está capotando uma velocidade, né? E eu gostaria então que você compartilhasse um pouco conosco, né? Que transformações são essas que Sim. estão acontecendo, e como elas, logicamente que toda transformação, né, feita intencionalmente, ela é para o bem. Que vantagens, o que de bom ela vai trazer, essas transformações irão trazer para o setor do acolhimento ao luto, e como você, né, que eu sei que você é uma grande gestora do grupo, como você, como mulher, se sente liderando essa transformação? Primeiro eu quero agradecer, né, o convite. Estou muito feliz, honrada de estar aqui com você. Sabe quanto é minha admiração Ai, meu Deus. por ti, né? Já venhamos aí há algum tempo, né, Sim, sim. participando de algumas coisas juntas. Então, só quero agradecer. Bom, como a Ju já disse, né? Nós estamos num momento mesmo de transformação, ainda mais com a nova gestão, porque são 180 anos de existência do Grupo Assempro. E quando a gente fala 180 anos, já cria um peso, 180 né, anos é sobre muita isso, ainda mais coisa, nesse ramo do nossa. luto, É. né? E com uma administração anterior, nós tínhamos muita questão burocrática, muita essa coisa de machismo também um pouco velado, né, dentro da associação, onde o nosso grupo de 170 funcionários, a grande maioria eram compostos por homens, né? Então, eu acho que toda essa mudança foi, com o passar do tempo, foi necessário vir as mulheres, né? E agora mais evidente com a vinda do nosso novo gestor, né? Nosso novo presidente, que é o Franz, que ele já tem um olhar diferenciado para esse setor, né? E vê que a emoção está ligada ao luto, né? E principalmente essa transformação era necessária. E o Franz tem essa sensibilidade, né? Sim, essa sensibilidade muito grande, Ele né. é, Então realmente. precisava ter essa transformação, até mesmo para a gente poder acompanhar o mercado, né. E trazer à tona o nome do Grupo Assempro, né, que também, devido a ele implementar vários momentos dentro do setor do luto, como na criação até mesmo dos sindicatos, né, que na época não existia sindicato, ele foi a associação foi um local onde os sindicatos se reuniram, porque não tinha local para fazer as Uhum. reuniões. Então foram trazendo algumas coisas, né, muito tradicionalistas, né, e foi necessária essa mudança com a vinda do Franz, porque, a emoção não era colocada no nosso trabalho, né. E como a gente não falar de emoção, se nós trabalhamos com ela, né. Não tem como a gente fazer um trabalho, falando de luto, se nós não estivermos ali, eh, concentrados na família, principalmente, né. Então isso é importante no atendimento com o nosso concessionário, que a gente chama concessionário, mas com os familiares que estão ali, a gente ter esse espaço com eles, né, de ter porque cada caso tem sua particularidade. Uhum. E quando a gente consegue entender o que a família espera, a nossa contribuição para isso é bem diferenciada e pontual, né. E
como a gente pode trazer as mulheres nesse setor? Sim. Como nós temos essa sensibilidade mais aflorada e consegue entender o comportamento, acho que isso nos ajuda a ter esse olhar diferenciado. Nossos atendentes, a grande maioria eram homens, né? Uhum. E também com o novo processo de jovens aprendizes, nós conseguimos trazer mulheres para esse setor e jovens, Que coisa maravilhosa. né? Então, assim, os jovens também vindo com essa nova filosofia, entendendo o nosso setor. Infelizmente, ainda é um setor que ainda tem muito preconceito, Mas o caminho está sendo né? trilhado, não Mas é? durante esse momento, com esses encontros que estão acontecendo, nós estamos mostrando qual é a nossa, quanto é fundamental o nosso trabalho dentro, né, da sociedade, da comunidade local, né? Porque o nosso trabalho não se resume apenas ao sepultamento, ao atendimento, né, do cemitério ou da funerária. Ele se estende também à sociedade, Uhum. né? Como muitos têm projetos sociais, nós temos uma escola fica na Zona Sul, em Parelheiros, né? Em Colônia, no bairro bem distante da Zona Sul. Então, nós temos esse projeto. E as pessoas não entendem, né? Não compreendem que vai além da questão do sepultamento, do atendimento do cemitério, do Uhum. crematório, da funerária. Nós também criamos outros tipos de A gente, ajuda, a né? gente costuma dizer que nunca foi sobre a morte, É, né, é Michele? sobre a É vida, sobre a vida de quem foi, sobre a que história. é honrada, né, que é homenageada naquela última homenagem, naquele evento, né? Sim, Um funeral, na verdade, é um evento que homenageia a vida daquela pessoa, sim, sim. né? E é sobre a vida porque também vocês, profissionais do acolhimento ao luto, acolhem os que ficam, que são de fato aqueles que mais precisam de vocês, né? Eu digo isso como enlutada, né? Eu perdi meu pai, inclusive hoje faz 5 anos que ele se foi, e isso para mim ficou muito evidente, né? É justamente nesse momento que a gente sente, e o verbo é esse mesmo, sentir, como a gente sente o quanto É que vocês importante. são importantes, né? São profissionais que muitas vezes são marginalizados, né? Ai, meu Deus do céu, eu quero nem ouvir falar. Acho como se não Tem falar da medo, né? morte, ela não deixasse de bater a sua porta. Mas vocês são profissionais que mais cedo ou mais tarde nós precisaremos de vocês. E pelo menos no meu caso, né? Quando eu fui tocada, como a gente diz, né? Que a morte toca a gente, né? Toca alguém da nossa família. A gente percebe o quanto que você ter profissionais preparados, profissionais sensíveis, profissionais humanos, né? Porque ser profissional é uma coisa, ser profissional humano é outra. O quanto que isso faz a diferença não em resolver a morte, porque a morte não tem solução, mas o quanto que aquele evento da morte pode ser amenizado, pode ser menos sofrido, né? Porque você tem uma estrutura de apoio, né? Que, na verdade, essa estrutura de apoio não diz respeito à infraestrutura física, As mas pessoas. as pessoas que acolhem pessoas. E isso é o cerne do que eu chamo de hospitalidade, do que eu, né, da mensagem que eu vivo falando, né, que assim, a hospitalidade é tudo aquilo que a gente faz para que as pessoas que a gente atende, mesmo que elas estejam enlutadas, elas saiam da nossa presença, da nossa empresa, melhor do que quando elas saíram. Não significa dizer que elas sairão curadas, que elas elaborarão aquele luto, né? Mas elas sairão dali confortadas, que eu acho que a palavra que mais se adequa ao que vocês fazem é conforto. Conforto não no sentido de uma cama macia, não é esse tipo de conforto, mas eu falo do conforto da alma, Sim, de você saber que você não está só, de você saber que você pode chorar, que você tem ali um ambiente onde você pode chorar, que ninguém vai ficar questionando, julgando, né? julgando. Justamente assim, você tem. Quando eu vou visitar lá onde meu pai está enterrado, né? Quando eu vou no cemitério visitar, as pessoas dizem, mas ele não está ali, mas não interessa se ele está ou não está ali. O fato é que eu vou ali para me conectar com a história dele, com a memória, né, dele. Aí você diz assim, mas por que que você não faz isso em casa? Ah, porque em casa, se eu ficar chorando, as pessoas vão perguntar, o que é que você tem? Por que que você está chorando? Então, ali não. Ali eu sei que eu posso ir visitar
né? Aquele túmulo do meu pai. E como eu já fiz várias vezes, e eu posso chegar lá e eu posso chorar copiosamente, como eu faço, geralmente, né? E que eu sei que as pessoas vão me respeitar. Então, eu tenho um espaço ali seguro para eu expressar a minha emoção, né, da perda, da saudade. E eu sei que há ali profissionais preparados, Para né, fazer esse para acolhimento. lidar com aquilo, porque também não é fácil você ver uma pessoa chorando, as pessoas às Sim, vezes ficam desconcertadas. sim. E eu acredito que nisso está o grande valor de vocês, né? Vocês justamente acolhem, confortam, né? Nos dão esse espaço de expressão que não é um espaço fácil, né? Então, assim, eu particularmente sou uma das grandes admiradoras de profissionais como você. Por isso que nós, né, falamos que somos os guardiões das memórias, né? Uhum. Porque Bonito ali está isso. um legado, né, Uhum. de pessoas que tiveram uma história de vida, né, aonde os seus familiares podem honrar. Então, mais do que nunca, a gente precisa que este lugar esteja da forma que as pessoas que nos escolheram, né, gostaria que estivesse. Uhum. Então esse é o nosso lema, né, que somos os guardiões. Então acho que as pessoas que estão trabalhando no setor são escolhidos também, né. E as pessoas que nos escolhem, né, acho que há essa conexão, Uhum. porque de alguma forma se identifica, né. Inclusive quando a gente vem nesses encontros, encontra com nossos parceiros, que eu não acho que são os nossos concorrentes, porque cada um tem a sua forma de trabalhar e quando o concessionário vai nos procurar, o cliente vai nos procurar, ele vai se identificar. Alguma coisa o trouxe ali. Então Uhum. a gente tenta, né, da melhor forma, porque não tem como errar neste momento, né, esse momento tem Não que há uma ser, segunda chance. não há uma segunda chance, exatamente, né. É um momento onde as pessoas estão ali para que a sua última despedida, né, o adeus, seja simplesmente o mais pontual e o mais esperado possível, Uhum. né. É um momento que a gente não pode, realmente tem que ser perfeito, Uhum. né, mesmo que seja de dor, mas tem que ser perfeito. A gente já está encaminhando o nosso podcast para o final. No instante Sim, passa, né, Michele? rapidinho mesmo. E para a gente tem aí 2 minutinhos para terminar. Mas aí eu queria passar para você, né, para você falar as palavras finais desse nosso encontro, Michele. Eu estou muito feliz, hein? Estou muito honrada de estar com você. E antes de passar para você, enfim, né, dizer assim, o que você quiser para encerrar essa nossa conversa, eu quero dizer que é por conta de profissionais como você, né, que esse setor é um setor tão digno, Obrigada. que a gente sabe que em todos os setores, né, em todos os setores, há aqueles profissionais que, infelizmente, não agem como devem, né? Isso não Sim, é isso só existe aqui. Não, em todos os setores, todos os sem setores. exceção, né? Mas quando a gente conhece pessoas como você, né, e a minha admiração por vocês já não é de hoje, Ah, né? Assim, você, o Franz, o Adilson, vocês são pessoas que a gente olha assim e vê assim aquela coisa do, vocês personalizam um cuidado, né? São pessoas que a gente percebe no jeito de tratar, no jeito de estar, né? O Franz, aquele homenzarrão assim, né? Mas exatamente, puro ninguém sentimento, né? imagina, né. Não é? Então, assim, mas é justamente essa sensibilidade que, para mim, é uma prerrogativa para trabalhar nesse setor. Sim, Da sim, mesma forma que eu acho que alguém, para ser médico, ele tem que ser sensível, né? Assim, e é uma sensibilidade muito precisa, porque não pode ser sensível demais, sim, mas também não pode ser sensível de menos. Então tem que haver ali um uma equilíbrio medida. perfeito, uma medida perfeita, né? E eu acredito, pelo menos do que eu tenho visto, né, do staff da Sempre, que vocês têm isso. Então, eu gostaria de deixar aqui registrado, né, aqui toda a minha admiração pela Michelle, pelo Franz, pelo Adilson, pela equipe da Sempre. Muito E obrigada. convido você então agora para fazer as palavras finais aqui desse nosso encontro, desse podcast Sentir Dar o Sentido. Poxa vida, eu estou muito agradecida pelas suas palavras, assim, a minha gratidão, você sabe disso, eu sou admiradora, Meu Deus. né, e principalmente para mim é uma honra estar aqui representando a Sempre,
Há 17 anos eu fui escolhida para trabalhar nesse setor. Jamais imaginei vir de empresa de tecnologia, até me embargo para falar, porque é um orgulho fazer parte da diferença nesse momento, por mais triste que seja, fazer diferença, né? E aí o que nos retribui tudo isso, o nosso trabalho, é depois encontrar as famílias nos agradecendo, nos dando um abraço. Eu acho que a recompensa do nosso trabalho está, nesse momento, né, que nós paramos para refletir e ver as pessoas saindo um pouco menos, dolorido né, do sentido do sentimento ali de estar sepultando um ente querido, né. Eu acho que esse retrato é o que faz com que a gente faça o nosso trabalho tentar fazer cada vez melhor. E agradecer ao nosso gestor, né, o nosso presidente Franz, por dar essa oportunidade para nós, né, de estarmos, participando desses congressos, principalmente. Enfim, Uhum. e a toda a nossa equipe, né, porque nós sozinhos não fazemos nada. Nós temos toda uma equipe gigantesca por trás que nos dá o apoio e faz todo esse trabalho sair perfeito. Muito obrigada. Gente, esse foi mais um Obrigada. episódio do podcast Sentir Dá o Sentido, que recebeu hoje a Michele Medeiros, a querida Michele Obrigada Medeiros, novamente. do Grupo Assembro. Tchau, tchau.